O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quarta parte, capítulo 1. Punições e prazeres terrenos. Felicidade e infelicidade relativas. 920. O homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou como expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto lhe seja possível sobre a terra. 921. Compreende-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, ele não pode desfrutar de uma felicidade relativa. O homem é quase sempre o responsável por sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode evitar muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto permita a sua existência inferior. Comentário de Kardec. O homem que compreende bem o seu destino futuro compara a sua existência presente a uma rápida passagem por uma hospedaria precária. Assim, ele se consola facilmente com alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado para realizá-la. Somos punidos, já nesta existência, pelos excessos que cometemos contra o nosso próprio corpo físico. Se voltarmos à origem daquilo que chamamos de nossa infelicidade terrena, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro desvio do caminho reto. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho, e por continuarmos nele, caímos em desgraça. 922. A felicidade na Terra é relativa à posição que cada um ocupa. Aquilo que faz a felicidade de um pode fazer a infelicidade de outro. Existe uma parcela de felicidade que possa ser comum a todos os homens? A felicidade para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, é possuir a consciência tranquila e a fé no futuro. 923. O que é supérfluo para uns é necessário para outros, e o que é necessário para uns é dispensável para outros. E isso conforme a posição que cada um ocupa na sociedade. Por que isso acontece? Isso acontece devido às ideias materialistas que vocês possuem, seus preconceitos, suas ambições e todos os caprichos ridículos para os quais, um dia, o futuro fará justiça quando compreenderem a verdade. De fato, aquele que possui uma renda de 50.000 libras e a vê reduzida para 10.000, acredita ser muito infeliz, porque não pode mais conservar o que chama de sua posição social, ou melhor, ter cavalos, empregados, satisfazer todas as suas paixões, etc. Assim, essa pessoa acredita que lhe falta o necessário. Será que ela tem o direito de se lamentar quando, ao seu lado, existem outros que estão morrendo de fome e frio e não possuem sequer um abrigo para repousar a cabeça? O homem sensato, para ser feliz, deve olhar para baixo e nunca para cima, a não ser que seja para elevar a sua alma ao infinito. Ver pergunta número 715. 924. Existem males que independem da maneira de agir e que atingem até mesmo o homem mais justo.
Existe algum meio de ele se preservar desses males? Aquele que é atingido por esses males deve suportá-lo sem se lamentar, se quiser progredir. Entretanto, ele sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é necessário para obter esta consolação. 925. Por que Deus concede a fortuna a certos homens que parecem não merecê-la? É um favor que se apresenta aos olhos daqueles que apenas enxergam o presente. Vocês deveriam saber que a riqueza é, quase sempre, uma prova mais perigosa do que a miséria. Ver pergunta número 814 e seguintes. 926. Ao criar novas necessidades, a civilização não cria, também, novas aflições? Os males deste mundo ocorrem em razão das necessidades artificiais que vocês criam para si mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê, sem inveja, o que está acima de si, poupa-se de muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico dos homens é aquele que possui menos necessidades. Vocês invejam os prazeres daqueles que parecem ser os felizes do mundo. Por acaso sabem o que lhes está reservado? Se eles desfrutam desses prazeres apenas para si, são egoístas e sofrerão as consequências. Esses ricos deveriam ser dignos de pena, ao invés de serem invejados. Algumas vezes, Deus permite que o homem mau prospere, mas a sua felicidade não deve ser invejada, porque ele a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrem-se das palavras de Jesus: felizes os que sofrem, porque serão consolados. 927. É possível ser feliz sem o supérfluo, mas não se pode ser feliz sem o necessário. Não será verdadeira a infelicidade daqueles que não têm o necessário? O homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre com a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode acontecer que essa privação seja culpa sua. Então, deve queixar-se apenas de si mesmo. Se a culpa pela sua infelicidade for ocasionada por outros, a responsabilidade recairá sobre aqueles que a tiverem causado. 928. Pelas nossas aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação na terra. Muitos males não surgem porque não seguimos essa vocação? Sim, isso é verdade. E muitas vezes são os próprios pais que, por orgulho ou mesquinhez, desviam os seus filhos do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes assim a felicidade. Esses pais serão responsabilizados por isso. 928-A. Então é justo que o filho de um homem de alta sociedade fabrique tamancos, por exemplo, se ele tiver aptidão para isso? Não se deve cair no absurdo nem no exagero, uma vez que a civilização tem as suas necessidades. Porque o filho de um homem de alta sociedade fabricaria tamancos, se pode fazer outra coisa. Ele poderá sempre tornar-se útil de acordo com suas aptidões, desde que não as aplique em sentido contrário. Desse modo, em vez dele ser um mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico, e assim por diante. Comentário de Kardec. O afastamento dos homens de sua esfera intelectual é seguramente
uma das causas mais frequentes de decepções. A falta de aptidão para seguir a carreira que escolheu é uma fonte inesgotável de fracassos. O amor próprio, além de impedir que o homem fracassado procure uma profissão mais humilde, ainda lhe mostra o suicídio como sendo uma solução para escapar do que ele considera ser uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele jamais seria pego desprevenido. 929. Existem pessoas que, estando desprovidas de todos os recursos, mesmo que a abundância esteja ao seu redor, só têm a morte como perspectiva. Nesse caso, que rumo elas devem seguir? Devem deixar-se morrer de fome? Ninguém jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome. O homem sempre encontraria um meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. É comum ouvi-lo dizer que não existem profissões humilhantes e que nenhum trabalho desonra, mas ele diz isso para os outros e não para si. 930. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre encontraria um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou aqueles que os colocam de lado, existem os que estão impossibilitados de trabalhar por motivo de doenças ou causas que independem de sua vontade. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Comentário de Kardec. Com uma organização social criteriosa e previdente, o homem não pode ficar sem o necessário, a não ser que seja por sua própria culpa. Entretanto, muitas vezes, suas próprias faltas resultam do meio onde ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Ver pergunta número 793. 931. Por que, na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Nenhuma classe é perfeitamente feliz, pois aquilo que se acredita ser a felicidade, frequentemente esconde grandes aflições. O sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder à sua pergunta, direi: as classes sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, ele deixará de ser infeliz, e a terra será, para ele, um paraíso. 932. Por que, na terra, a influência dos maus é maior que a influência dos bons? Isso ocorre porque os bons são fracos e tímidos, enquanto que os maus são intrigantes e audaciosos. Quando os bons quiserem, eles assumirão o controle. 933. Com frequência, o homem é o causador de seus sofrimentos materiais. Será que ele é também o causador de seus sofrimentos morais? Às vezes, os sofrimentos materiais independem da vontade do homem, enquanto que os sofrimentos morais, como o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da mesquinhez, a inveja, o ciúme e todas as demais paixões, são as verdadeiras torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes são aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores.
Para aquele que sofre com a inveja e com o ciúme, não existe calma nem repouso possível. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão trégua e o perseguem até durante o sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Será essa situação desejável? Será que o homem não compreende que, com suas paixões, ele cria para si mesmo sofrimentos voluntários e que a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno? Comentário de Kardec. Algumas expressões refletem rigorosamente os efeitos de certas paixões. É muito comum dizer: encher-se de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder o apetite por paixão, etc. Esse quadro reflete bem a dimensão da realidade. Algumas vezes, o próprio ciúme não tem um motivo determinado. Existem pessoas ciumentas por natureza. Sentem ciúmes de tudo o que se destaca e de tudo o que consegue sair da vulgaridade. Mesmo que não tenham nenhum interesse direto, mas unicamente por não conseguirem atingir o mesmo plano. Elas se perturbam com tudo aquilo que lhes parece estar acima do seu horizonte. E, se elas fossem maioria na sociedade, fariam o possível para rebaixar todas as coisas ao nível em que se encontram. Assim, temos o ciúme aliado à mediocridade. Muitas vezes, o homem só é infeliz pela importância que atribui às coisas da terra. A vaidade, a ambição e a cobiça, quando frustradas, é o que o fazem infeliz. Se ele se colocar acima do círculo estreito da vida material, se elevar seus pensamentos ao infinito, que é o seu destino, as dificuldades da humanidade lhe parecerão mesquinhas e fúteis, como a tristeza daquela criança que se aflige com a perda de um brinquedo que fazia a sua felicidade suprema. Aquele que apenas encontra felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros torna-se infeliz quando não pode satisfazê-los. Aquele que não se preocupa com o supérfluo sente-se feliz com aquilo que tem e que os outros consideram infortúnios. Estamos falando do homem civilizado, uma vez que o selvagem, por possuir menos necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é bem diferente. Como civilizado, o homem raciocina sobre sua felicidade e faz uma análise sobre ela. Por isso, ele é mais afetado por essa felicidade. Mas ele também pode raciocinar e analisar os meios de obter uma consolação. Essa consolação o homem encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Perda de pessoas amadas. 934. A perda de pessoas queridas nos causa uma dor muito grande. Essa dor é legítima, uma vez que ela é irreparável e independe da nossa vontade. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre e representa uma prova ou uma expiação. Trata-se de uma lei que é comum a todos os encarnados. Entretanto, já é um consolo para você saber que pode se comunicar com seus amigos pelos meios que estão ao seu alcance, enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos seus sentidos. 935. O que pensar das pessoas que consideram a comunicação com os espíritos uma profanação?
não pode haver profanação quando a evocação é feita com respeito e dignidade. A prova disso é que os espíritos que possuem afeição por aquele que está solicitando a comunicação se manifestam com prazer. Ficam felizes com a lembrança e por conseguirem se comunicar. Haveria profanação se as evocações fossem feitas com leviandade. Comentário de Kardec. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma grande consolação, porque nos proporciona o meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Assim, já não existe mais a separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, demonstrando a sua afeição e o contentamento que experimentam com a nossa lembrança. Para nós, é uma satisfação saber que eles estão felizes e tomar conhecimento, através deles mesmos, dos detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de reencontrá-los quando retornarmos ao mundo espiritual. 936. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que desencarnam? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles a quem amou na terra. Entretanto, uma dor incessante e fora de propósito o afeta profundamente, porque ele vê, nessa dor excessiva, uma falta de fé no futuro e uma falta de confiança em Deus. Vê também um obstáculo ao progresso dos que choram e talvez uma dificuldade de reencontrar mais adiante com aqueles que ficaram. Comentário de Kardec. Se o espírito é mais feliz no mundo espiritual do que na terra, lamentar que ele tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. Vamos imaginar que dois amigos estão presos na mesma cela. Um dia, ambos alcançarão a liberdade, mas um a obtém primeiro. Seria caridoso se aquele que continua preso ficasse triste porque seu amigo foi libertado antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que o amigo partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece com dois seres que se amam na terra. Aquele que parte antes é o primeiro a se libertar, e nós devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento da nossa libertação. Sobre esse assunto, façamos ainda outra comparação. Você tem um amigo numa situação muito lastimável. Sua saúde ou seus interesses exigem que ele vá para outro país, onde estará melhor sobre todos os aspectos. Durante algum tempo, ele não estará mais ao seu lado, mas você estará sempre se correspondendo com ele. A separação será apenas material. Seria justo ficar aborrecido pelo fato do amigo estar longe, mesmo que seja para o bem dele? A doutrina espírita, pelas provas evidentes que apresenta quanto à vida futura, pela presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, pela continuidade da afeição e da dedicação que devotam a nós e pelas relações que ela, a doutrina espírita, nos permite estabelecer com eles, oferece-nos a suprema consolação para uma das causas mais legítimas de dor, ou seja, a perda de uma pessoa amada. Com o Espiritismo, não existe mais solidão nem abandono. O homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor com os quais pode se comunicar. Não temos paciência para suportar as aflições da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que julgamos não poder aguentá-las. Entretanto, se as suportarmos com coragem, sem lamentações, nós ficaremos felizes quando desencarnarmos
assim como o doente que sofre e fica feliz com a sua cura, por ter se submetido com resignação a um tratamento doloroso. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. 937. Para o homem de bem, as decepções causadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de família não se constituem numa fonte de amarguras? O homem de bem deve lastimar os ingratos e os amigos infiéis, porque estes serão mais infelizes do que ele. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará, mais tarde, corações insensíveis como o dele próprio. Lembrem-se daqueles que fizeram mais bem do que você, que valem mais do que você e que foram pagos com ingratidão. É preciso lembrar também que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado na terra, que foi tratado como traiçoeiro e impostor. Portanto, ninguém tem o direito de se admirar por ser tratado do mesmo modo. Você deve se preocupar com o bem que faz aos outros e que esse bem seja a sua recompensa na terra. Assim, não se importe com os comentários daqueles que receberam o benefício. A ingratidão é uma prova de perseverança para aqueles que fazem o bem, e essa perseverança sempre será levada em conta. A punição dos ingratos que desprezam vocês será tanto maior quanto maior tiver sido a ingratidão deles. 938. As decepções provenientes da ingratidão não contribuem para endurecer o coração do benfeitor e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o coração do homem de bem sempre fica feliz com o bem que realiza. Ele sabe que se não for reconhecido nesta vida pelo bem que praticou, certamente o será em outra, e que ao ingrato restará tão somente a vergonha e o remorso pela ingratidão que praticou. 938a. Mas o fato do homem de bem saber que será reconhecido em outra vida não impede que o seu coração fique magoado. Sendo assim, não pode surgir-lhe a ideia de que seria mais feliz se não fosse tão sensível? Se ele sentir-se mais feliz em não ser tão sensível, estará preferindo a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Ele deve saber que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que ele se enganou a respeito deles. Portanto, não deve se lamentar pelo fato de tê-los perdido. Mais tarde, ele encontrará outros amigos que saberão compreendê-lo. Lástima aqueles que procedem com maldade em relação a você, sem que sejas merecedor, porque estes terão uma amarga recompensa e um triste retorno ao mundo espiritual. Não se aflija com essa ingratidão. Fazer o bem é o meio de se colocar acima dos ingratos. Comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Assim, a terra dá ao homem as primícias da felicidade que lhe será reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse é um prazer que é negado ao egoísta. Uniões antipáticas. 939. Se os espíritos simpáticos se unem por afinidade, como explicar que, entre os encarnados, a afeição frequentemente existe apenas de um dos lados? Como explicar que o amor mais sincero seja acolhido com indiferença
e até mesmo com repulsa. Como explicar também que uma afeição muito grande entre dois seres possa se transformar em antipatia e até mesmo em ódio? Será que você não compreende que essa indiferença trata-se de uma punição, embora passageira? Aliás, existem muitos que acreditam amar perdidamente, porque julgam apenas pelas aparências, mas quando são obrigados a viver com a pessoa amada, reconhecem que foi apenas uma atração física. Não basta estar apaixonado por uma pessoa que lhe seja agradável e que se supõe possuir belas qualidades. É preciso conviver com esta pessoa para poder realmente apreciá-la. Por outro lado, existem várias uniões que a princípio parecem incompatíveis e que, depois do casal se conhecer e se analisar melhor, acabam se transformando em amor terno e duradouro, porque a relação está baseada em uma estima recíproca. É preciso não esquecer que é o espírito quem ama e não o corpo, e quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Existem duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e essas afeições às vezes se confundem. A afeição da alma, quando é pura e possui afinidade, é durável. A do corpo é passageira. Eis porque, com muita frequência, aqueles que acreditam amar-se eternamente acabam por se odiar quando a ilusão se desfaz. 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não constitui uma fonte de sofrimentos e amarguras que acabam por envenenar toda a existência? Sem dúvida, é uma fonte muito amarga. Porém, trata-se de uma infelicidade da qual você é, na maioria das vezes, o principal culpado. Em primeiro lugar, são as leis humanas que estão erradas. Por acaso, você acredita que Deus obrigue alguém a permanecer junto daquele que o desagrada? Depois, nessas uniões, procura-se mais a satisfação do orgulho e da ambição do que uma felicidade baseada na afeição mútua. Assim, aquele que procede dessa forma sofre as consequências do seu próprio preconceito. 940-A. Mas, nesse caso, não existe quase sempre uma vítima inocente? Sim, e aquele que é vítima sofre uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua infelicidade recairá sobre aqueles que a causaram. Porém, se a luz da verdade já penetrou na alma da vítima, ela buscará o consolo na fé que possui no futuro. Além disso, à medida que os preconceitos vão se enfraquecendo, as causas dessas infelicidades íntimas também desaparecerão. O medo da morte. 941. Para muitas pessoas, o medo da morte é uma causa de perturbação. De onde vem esse medo se elas têm o futuro pela frente? Não existe fundamento para semelhante medo. Mas o que você quer? Desde a infância, as pessoas são convencidas de que existe um inferno e um paraíso, e que é mais provável elas irem para o inferno do que entrarem no paraíso, visto que também lhes é dito que aquilo que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se têm um mínimo de discernimento, não aceitam tamanho absurdo e se tornam ateias ou materialistas. É desse modo que são levadas a acreditar que, além da vida presente, nada mais existe. Quanto aos que persistem em suas crenças de infância, esses temem o fogo eterno que deverá queimá-los sem os consumir. Para o justo, a morte não traz nenhum temor, porque, com a fé que possui, ele tem certeza do futuro.
A esperança da qual é portador lhe faz esperar uma vida melhor, e a caridade que praticou lhe dá a certeza de que não encontrará, no mundo dos espíritos, nenhum ser do qual precise temer o olhar. Ver pergunta número 730. Comentário de Kardec. O homem materialista, mais ligado à vida do corpo do que à vida do espírito, tem na terra todas as suas penas e todos os seus prazeres materiais. Sua felicidade consiste na satisfação momentânea de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas dificuldades da vida, encontra-se num estado de ansiedade e de tortura sem fim. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e acredita que deixará na terra todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimenta, já aqui na terra, prazeres que o homem materialista desconhece. A moderação dos desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que faz, para ele não existem decepções, e as contrariedades passam por sua alma sem deixar nenhuma impressão dolorosa. 942. Será que algumas pessoas não acharão esses conselhos para serem felizes na terra um tanto banais? Será que não verão neles verdades repetidas? Não dirão que o segredo para ser feliz consiste em cada um saber suportar sua própria infelicidade? Existem os que dirão exatamente isso, e não serão poucos. Mas estas são como certos doentes para os quais o médico prescreve a seguinte dieta: gostariam de ser curados sem remédios e continuar predispostos a novas indigestões. Desgosto da vida, suicídio. 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem que exista um motivo aparente? É uma consequência da ociosidade, da falta de fé e, por vezes, da satisfação de todas as vontades, ou seja, estão saciados. Para aquele que exerce suas atividades com objetivo útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de improdutivo e a existência passa mais rapidamente. Aquele que vive com o objetivo de encontrar uma felicidade mais sólida e mais duradoura, suporta as dificuldades da vida com mais paciência e resignação. 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. 944-A. O suicídio não é sempre voluntário? Nem sempre. O louco que se mata não sabe o que faz. 945. O que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto pela vida? São homens insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. 946. O que pensar dos que cometem suicídio com o objetivo de escapar das misérias e das decepções desse mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. As dificuldades da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque eles serão recompensados. Infelizes, ao contrário, aqueles que, por não acreditarem em nada, esperam que a salvação venha por meio da sorte ou do acaso.
A sorte ou o acaso, para utilizar a mesma linguagem deles, podem, de fato, favorecê-los por um instante, mas será para fazê-los sentir, mais tarde e de forma mais cruel, o vazio das palavras. 946-A. Aqueles que conduziram um infeliz a cometer o suicídio sofrerão as devidas consequências? Pobres infelizes responderão por homicídio. 947. Pode ser considerado um suicida aquele que, passando por penúria extrema, se deixa morrer de desespero? Sim, é um suicida. Mas aqueles que contribuíram para o suicídio ou aqueles que poderiam ter impedido e não o fizeram são mais culpados do que ele, e a justiça irá cobrá-los mais adiante. Entretanto, não se pode pensar que o suicida seja totalmente absolvido se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para superar as dificuldades. Infeliz dele, principalmente se o seu desespero teve origem no orgulho. Refiro-me a esses homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência, que se envergonham de ter que dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de sua posição social. Não existe 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vira as costas para aqueles que precisam dele? Sacrificar a vida em consideração a este mundo é uma estupidez, pois o mundo em que vivemos não levará em conta nada disso. 948. O suicídio, que tem por finalidade escapar à vergonha de uma má ação praticada, é tão condenável quanto o que tem por causa o desespero? O suicídio não apaga a falta. Nesse caso, em vez de uma, haverá duas faltas, uma pela própria ação praticada e outra pelo suicídio. Quando se tem a coragem de praticar o mal, é preciso também tê-la para sofrer as suas consequências. Deus é quem julga, e algumas vezes, conforme o motivo, pode abrandar os rigores da sua justiça. 949. Aquele que comete o suicídio para impedir que a vergonha recaia sobre os filhos ou sobre a família, será desculpado? Aquele que age assim não procede bem, mas como acredita estar preservando a família, Deus leva em conta sua intenção, pois se trata de uma expiação que o próprio suicida se impõe. A intenção lhe atenua a falta, mas nem por isso ele deixa de cometê-la. Aliás, se você abolir da sua sociedade os abusos e os preconceitos, não haverá mais suicídios. Comentário de Kardec. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma má ação, prova que tem mais estima pelos homens do que por Deus. Assim, retorna ao mundo espiritual com todos os seus defeitos, privando-se da oportunidade de repará-los durante a vida na terra. Deus é mais benevolente que os homens em sua justiça. Por isso, perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço para reparar a falta. O suicídio nada repara. 950. O que pensar daquele que comete o suicídio na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Outra loucura. Aquele que faz o bem alcança mais cedo uma vida melhor. O suicídio retarda sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por acreditar numa ideia falsa.
Uma falta cometida, seja ela qual for, jamais proporciona a ninguém o acesso aos mundos superiores da espiritualidade. 951. Algumas vezes, não existe mérito em sacrificar a própria vida para salvar a dos outros ou para ser útil aos seus semelhantes. Isso é sublime, conforme a intenção. Nesse caso, o sacrifício da própria vida não é considerado um suicídio. Deus, entretanto, se opõe a todo sacrifício inútil, principalmente se estiver manchado pelo orgulho. O sacrifício da própria vida apenas é meritório quando é praticado com desinteresse. Algumas vezes, aquele que pratica o sacrifício esconde uma segunda intenção, o que, evidentemente, lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Comentário de Kardec. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno ao qual o homem atribui o maior valor, aquele que renuncia a ela em favor dos seus semelhantes não comete nenhum atentado, apenas realiza um sacrifício. Mas, antes de realizar esse sacrifício, deve refletir se a sua vida não será mais útil do que a sua morte. 952. Existem paixões que apressam o desencarne, mas, mesmo sabendo disso, o homem não consegue resistir a elas, porque o hábito as transforma em verdadeiras necessidades físicas. Aquele que morre vitimado por essas paixões comete um suicídio? Comete um suicídio moral. Neste caso, o homem é duplamente culpado. Primeiro, pela falta de coragem e segundo, pela insensatez, mas acima de tudo, pelo esquecimento de Deus. 952-A. Quem morre assim é mais culpado ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida num momento de desespero? É mais culpado porque teve tempo para refletir sobre o seu suicídio. Aquele que comete o suicídio de forma repentina sofre uma espécie de desvario que beira a loucura. O que teve tempo para pensar será punido com mais rigor, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. 953. Quando uma pessoa tem diante de si um fim inevitável e terrível, pode ser culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Sempre se é culpado por não aguardar o momento final fixado por Deus. Apesar das aparências, quem poderá estar certo de que o fim realmente chegou e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? 953-A. Compreendemos que, em circunstâncias habituais, o suicídio é sempre condenável. Mas, se a morte é inevitável, a vida não pode ser abreviada por alguns instantes? Antecipar o término da vida é não se submeter à vontade de Deus. Será sempre uma desobediência ao Criador. 953-B. Nesse caso, quais são as consequências de tal ato? Como sempre, uma expiação proporcional à gravidade da falta e de acordo com as circunstâncias. 954. É condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não existe culpa quando não há uma intenção ou uma perfeita consciência da prática do mal. 955. Em alguns países, as mulheres se queimam voluntariamente sobre os corpos dos seus maridos.
elas podem ser consideradas suicidas e sofrerem as mesmas consequências de um suicídio? Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela vontade própria. Julgam cumprir um dever, e não é esse o caráter do suicídio. O que torna o ato desculpável é a ignorância e o pouco desenvolvimento moral em que se encontram a maioria delas. Esses costumes bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Observação: sati ou suti era um antigo costume entre algumas comunidades hindus que obrigava, no sentido honroso, moral e prestigioso, a esposa viúva e devota a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária do seu marido morto. Hoje em dia, essa prática é estritamente proibida pelas leis do Estado indiano. 956. Aqueles que, não podendo suportar a perda dos entes queridos, se suicidam na esperança de reencontrá-los, atingem o seu objetivo? O resultado que colhem é completamente diferente do esperado, porque em vez de se unirem às pessoas de sua afeição, afastam-se delas por um tempo mais longo. Deus não pode recompensar um ato de covardia, nem o insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua sabedoria suprema em conduzir as coisas. Os que assim procedem pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensavam abreviar, e também não terão, para compensá-los, a satisfação que esperavam. Ver pergunta número 934 e seguintes. 957. De um modo geral, quais são as consequências do suicídio para o espírito? As consequências são muito diversas. Não existem castigos fixados e, em todos os casos, essas consequências estarão sempre vinculadas às causas que o provocaram. Entretanto, existe uma consequência da qual o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Além disso, a sorte não é a mesma para todos e dependerá das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Comentário de Kardec. De fato, a observação nos mostra, com segurança, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas para todos. Entretanto, nos casos de morte violenta e que resultam na interrupção brusca da vida, as consequências são comuns a todos. Isto se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz das ligações fluídicas que unem o espírito ao corpo físico, uma vez que essas ligações se encontram na plenitude de suas forças e com todo o seu vigor no momento em que são rompidas pela morte violenta. Já na morte natural, essas ligações se enfraquecem gradualmente e muitas vezes se desfazem antes mesmo que a vida tenha se extinguido completamente. As consequências dessa dificuldade no rompimento das ligações fluídicas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguida da ilusão, que dura um tempo mais ou menos longo e que faz o espírito acreditar que ainda esteja entre os vivos. Ver perguntas números 155 e 165. Após o suicídio, o estado em que se encontra o corpo físico repercute de algum modo sobre o espírito. Isso se deve à afinidade que continua existindo entre o espírito e o seu antigo corpo. Assim, o espírito experimenta, contra sua vontade, os efeitos da decomposição do corpo físico, fazendo-o passar por uma sensação cheia de angústias e de horror. Esse quadro pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida que foi interrompida.
Embora isso não ocorra com todos os que cometem suicídio, em nenhum caso o suicida está livre das consequências de sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia a sua falta de um modo ou de outro. É assim que certos espíritos que estavam sendo muito infelizes na Terra nos disseram haver se suicidado na existência anterior e voluntariamente solicitaram novas provas, procurando suportá-las com mais resignação. Em alguns suicidas, existe uma espécie de apego à matéria, da qual inutilmente procuram se desembaraçar para atingirem mundos melhores, mas cujo acesso lhes é negado. Na maior parte deles, existe o aprendizado por ter feito uma coisa inútil, que só lhes trouxe decepções. A religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como algo que é contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente sua vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr um fim a esse sofrimento. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo relato daqueles que praticaram o suicídio, que ele não infringe apenas uma lei moral, coisa sem valor para alguns indivíduos, mas que ele é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, ao contrário do que alguns pensam. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos coloca à disposição.